Saiu uma notícia recentemente sobre um indivíduo que viveu no Antigo Egito há cerca de 4.500 anos atrás, no que a gente chama de Reino Antigo, numa região que a gente conhece como Nuweirat, né? Ela ficava ali na região central do Antigo Egito, e alguns estudos foram feitos em relação a esse indivíduo em cima do genoma dele, e revelou algumas informações muito interessantes acerca da sociedade egípcia como um todo. E é importante que a gente traga essa notícia porque ela é algo bem novo, ela foi publicada pela revista Nature, que é uma das revistas acadêmicas e científicas mais importantes do mundo atualmente, no último dia 2 de julho. E isso aí, na verdade, foi um estudo que foi enviado para a revista Nature há um ano atrás, em 2024, ou seja, tem pouco mais de um ano que essa pesquisa ela foi realizada, só que aí as revistas acadêmicas, muitas vezes, elas demoram algum tempo para avaliar os artigos que são submetidos a ela, principalmente uma revista da qualificação que a Nature possui. E depois de um ano, esse artigo finalmente foi aceito para publicação e foi publicado nessa última semana. E ele acabou trazendo diversas informações extremamente relevantes acerca do Antigo Egito, principalmente acerca da constituição étnica do Antigo Egito. E desde muito tempo a academia, né, ela traça diversos debates acerca da tonalidade de pele, da racialidade dos antigos egípcios. Primeiramente, né, a gente teve a difusão aí da ideia de que os antigos egípcios eles eram principalmente brancos, muito por conta das migrações vindas do oeste da Ásia, e aí depois você teve diversas ressignificações nessa teoria, afirmando que se tratava, na verdade, de uma sociedade negra, né, de uma sociedade que foi constituída majoritariamente por povos vindos do sul da África. E aí você também teve perspectivas que tentavam mesclar essas duas percepções, né? Categorizando os antigos egípcios como uma população miscigenada. Tem um historiador brasileiro, por exemplo, que ele faleceu em 2013, que foi o grande Ciro Flamarion Cardoso, que ele tem um livrinho muito introdutório chamado Egito Antigo, onde ele vai defender essa perspectiva, de que se tratava de uma civilização miscigenada, que mesclava tanto influências vindas do sul da África quanto do oeste asiático. Só que essa teoria ela também foi questionada posteriormente. Você teve uma retomada do viés africanista. Enfim, isso aí é uma discussão tanto complexa que eu vou retomar ela após a gente tentar entender um pouco sobre a natureza dessa investigação que aconteceu e foi publicada pela revista Nature. Primeiramente, eu vou abrir aqui a notícia no site Galileu, da Globo, onde ele faz um resumo interessante acerca das descobertas que foram publicadas. Então aqui está uma espécie de resumo dessa notícia publicada pela Galileu, como era a aparência do egípcio mais antigo a ter seu genoma sequenciado. Reconstrução indica que o homem que viveu entre 4.500 a 4.800 anos atrás trabalhava como oleiro. DNA sugere parentesco com civilização mesopotâmica. Só que a gente vai ver ao longo do estudo que, na verdade, esse indivíduo ele tinha a pele negra. E aí esse estudo ele acabou revelando que esse indivíduo aqui que viveu na região de Nuweirat, ali na parte central do Antigo Egito, ele tinha uma mescla de DNA. Ele tinha um DNA tanto oriundo da Mesopotâmia, do Oeste Asiático, mas também oriundo da região africana. Ou seja, havia uma mescla no DNA desse sujeito que foi estudado. Pesquisadores da Universidade John Moores de Liverpool e do Instituto Francis Crick, também na Inglaterra, conseguiram extrair e sequenciar o DNA egípcio mais antigo que já se tem registro. O material genético vem de um homem que viveu entre 4.500 a 4.800 anos atrás, época das primeiras pirâmides. Além de fazer uma reconstrução de sua aparência, a pesquisa publicada na revista Nature buscou informações tanto no código genético quanto no esqueleto conservado para encontrar pistas sobre o estilo de vida e a ancestralidade do egípcio. Evidências indicam que o homem faleceu no momento de transição da história egípcia entre os períodos da época tinita, tempo das primeiras dinastias, e do Antigo Império, conhecido pela construção das grandes pirâmides de Gizé. Seu corpo foi escavado em uma tumba em 1902 no sítio arqueológico de Nuweirat, cerca de 265 quilômetros ao sul de Cairo, e doado ao Museu de Liverpool. Essa escavação em Nuweirat, na verdade, ela é bem antiga. Ela foi uma escavação que ocorreu no início do século XX por um arqueólogo chamado John Garstang. E o John Garstang encontrou algumas evidências interessantes, como, por exemplo, sinais de ocupação naquela região desde períodos muito remotos, ou seja, desde aí da formação do Império Egípcio, né, da formação da unificação egípcia que aconteceu aproximadamente cerca de 3.150, 3.200 antes de Cristo, é que essa região começou a ser ocupada por uma variedade de povos muito grandes, oriundos ali da região egípcia, só que, na verdade, a sequenciação de DNA vai comprovar que esses povos eles tinham um DNA que mesclava origens asiáticas com origens africanas. Mas a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. E aqui a gente pode ver a reconstrução facial desse sujeito. É muito interessante esse tipo de estudo, porque a partir da ossuária e das metodologias
do diálogo, né, entre arqueologia e ciências naturais, a gente consegue fazer certas reconstruções faciais muito interessantes para a gente ter uma noção, um vislumbre mais preciso de como é que era a feição, a fisionomia dos antigos egípcios. E aqui está aproximadamente onde que esse estudo conseguiu chegar acerca de uma fisionomia de como se parecia os antigos egípcios. E como falou na notícia anteriormente, o estudo da ossuária, que eu me lembre, eu vou mostrar o artigo daqui a pouco, mas que eu me lembre, existe um traço na perna desse sujeito que indica que ele era um oleiro, ele trabalhava com cerâmica. Inclusive, ele foi encontrado dentro de um pote de cerâmica em um túmulo localizado no interior de uma rocha, ali na região de Nuairat. São informações realmente bem interessantes. E aqui foi o túmulo que ele encontrou. Repara bem. É um pote de cerâmica onde a ossuária dele foi enterrada. E esse pote de cerâmica foi localizado justamente dentro de um túmulo feito de pedra. Ou seja, tem bastante coisa que a gente pode entender da sociedade egípcia a partir de um único estudo. Eu vou abrir aqui o artigo, que eu separei alguns trechos aqui bem interessantes para a gente analisar. Aqui está o artigo ele é intitulado Ancestralidade dos Genomas de um Antigo Egípcio do Reino Antigo. Lembrando que a historiografia egípcia, né, e a arqueologia, elas acabaram fazendo certas divisões da história egípcia. Então ela categorizou a história egípcia, se eu não me engano, em 7 períodos diferentes antes da dominação romana. Antes, na verdade, do período ptolomaico. Então esses períodos eles são divididos como o Reino Antigo, depois a gente vai ter o primeiro período intermediário, a gente vai ter o Reino Médio, segundo período intermediário, vai ter o Reino Novo, terceiro período intermediário, época tardia, e depois a gente tem o período ptolomaico, que é quando a civilização helenística, né, após a conquista egípcia feita pelos macedônicos, e posteriormente a gente também tem o período romano. Mas antes dessas dominações estrangeiras, a gente tem aí 7 períodos distintos. Esse egípcio aqui, ele viveu no Reino Antigo, ou seja, foi a primeira subdivisão, né, foi no período de construção das pirâmides, após a formação do Estado egípcio unificado. Então, realmente é um esqueleto datado de um período bem antigo. E aqui eu acabei sublinhando algumas informações interessantes. Aqui nesse lado a gente consegue ver o período onde a Nature recebeu esse artigo e o período onde ele foi aceito e posteriormente publicado. Ou seja, a gente tem, na verdade, uma pesquisa que ela foi produzida há mais de um ano atrás, só que ela foi publicada somente recentemente. Então, agora que a gente tem uma ideia de como é que foi esses procedimentos. E aqui está um detalhe interessante que eu até sublinhei, que ele viveu alguns séculos após a unificação egípcia, ou seja, dentro das primeiras dinastias do Reino Antigo. O corpo ele foi enterrado em um pote de cerâmica dentro de um túmulo feito de pedra. E aí essa peça de cerâmica, né, os pesquisadores acreditam que ela potencialmente acabou contribuindo com a preservação do DNA, que foi possível ser estudado para entender a constituição desse indivíduo. Aqui está novamente o pote de cerâmica e parte da ossuária desse indivíduo, como a gente viu na notícia anterior. Esse quadro aqui mostra a subdivisão temporal, a linha temporal dos egípcios, utilizada pela historiografia e pela arqueologia para tentar entender melhor o período de história egípcia, né? E aqui eu trouxe algumas informações interessantes, primeiramente nesse bloco aqui. Esse bloco aqui ele vai afirmar que esses indivíduos que viviam em Nuairat, não apenas esse indivíduo, mas outros também, só que principalmente esse, que foi o estudo que foi feito de maneira mais detalhada, ele tem uma relação, uma correlação do seu DNA com diversos outros grupos que vivem hoje no norte da África e no oeste da Ásia. Houve uma manutenção desse DNA ao longo de milênios. Então isso aqui é uma questão muito interessante. Uma outra questão muito relevante também é sobre os genomas dos antigos egípcios em um período mais tardio. Aqui tem um dado interessante mostrando que esses antigos egípcios eles tinham um genoma que mesclava diversas regiões distintas, do Levante, de Marrocos e várias outras regiões. E aqui na conclusão do artigo, os autores eles vão destacar um ponto interessante, que essa correlação de DNA ela acabou encontrando raízes tanto da Ásia quanto raízes africanas. Ou seja, você teve uma correlação interessante de 2 modelos de DNA distintos em um único indivíduo e dentro daquela população de Nuairat. E isso daí traz à luz algumas informações interessantes acerca da formação da constituição racial egípcia. Ou seja, a gente pode aqui ter uma retomada daquela proposição explorada na década de 80, na década de 90, acerca da miscigenação egípcia. Como esses estudos ligados ao DNA, principalmente desse sujeito aqui em Nuairat, eles revelaram, a gente tem aí um DNA constituído de diversas regiões diferentes. Esse DNA aqui, por exemplo, ele tem
origens tanto da África quanto da Mesopotâmia, quanto da Ásia. Então, mesmo que esse sujeito ele seja negro, ainda assim o DNA egípcio ele é oriundo de uma mescla de regiões distintas, ou seja, a gente tem aí um processo multicultural miscigenado dentro dessa sociedade. Então, aquelas proposições que eu falei no início do vídeo sobre Ciro Flammarion Cardoso, acerca da constituição da pele egípcia, deles serem miscigenados, acaba fazendo muito mais sentido. Então, é muito provável que a sociedade egípcia, ela não era nem totalmente negra, havia diversos indivíduos negros, como esse, por exemplo, mas também não era branca, ou seja, era uma sociedade nitidamente miscigenada, cujo origens elas estão articuladas a um processo migratório muito intenso que vem tanto do sul da África, quanto do norte da África, quanto do oeste da Ásia, ali da região que viria a formar a Mesopotâmia. Você houve processos migratórios dentro do Egito desde antes da unificação que acabaram formando a base para a constituição étnica daquela região, ou seja, desde o período pré-unificação, você tem aí uma constituição de uma sociedade que provém de origens diversas. E isso daí acaba não só atestando, né, fazendo com que a gente dê mais consideração à teoria da miscigenação, como isso daí também faz com que a gente leve em consideração que a sociedade egípcia, ela não era uma sociedade isolada, né? Existe um mito construído acerca do Egito que ele era uma sociedade isolada, mas na verdade ele não era. E desde os períodos pré-unificação e da unificação, o Egito ele acabou sendo formado a partir de processos migratórios oriundos de regiões distintas. Então você teve uma transitividade cultural, uma conectividade cultural muito forte dentro daquela região, não apenas na região do sul, ali próximo ao sul da África, e não especificamente na região do norte, próximo ao Mediterrâneo e à Ásia, mas também na região central egípcia, como em Nuairat, por exemplo. Ou seja, você teve ali um processo migratório muito intenso que acabou contribuindo para a formação da sociedade egípcia. Inclusive, eu fiz um vídeo falando que um dos mitos que se construíram acerca do Egito Antigo foi justamente que ele era uma sociedade isolada, mas na verdade é que o Egito ele era uma sociedade oriunda de um processo de trocas culturais, de um processo de conectividades culturais muito intensa que acabou contribuindo para a formação civilizacional dos antigos egípcios. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar essa notícia, esse estudo aqui no comentário fixado para você acessar, para você tentar ler ele na íntegra. Eu acabei passando de maneira muito breve aqui, porque senão o vídeo ele ia ficar muito maçante. Então acesse esse conteúdo, acesse essa notícia para você tentar entender como que era a formação étnica da sociedade. E também não esqueça de verificar esse vídeo que eu fiz falando 5 verdades do Antigo Egito. O vídeo realmente está muito bom e ele acaba fazendo com que a gente pense o Antigo Egito de maneira diferente. Eu vou deixar ele na tela final, no comentário fixado e também na descrição para você conferir depois, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.